os bastidores de uma administradora. Eu vivi na administradora do meu pai por 15 anos. Queria que você contasse um pouco desses bastidores, Tá. da organização, para quem está assistindo, às vezes até o próprio síndico, Vinícius, às vezes o perfil do síndico no nosso país, ele é um perfil sui generis, porque a gente, se você vai aqui ao lado na Argentina, o síndico, não existe a palavra síndico, ele é o administrador. Então, o papel que a administradora faz aqui não existe em outros países. O próprio síndico é o administrador. Então, às vezes, o síndico, o nosso síndico, que está nos assistindo agora, agradecê-los também, ele não tem a visão do que uma administradora faz. Ele não tem. Às vezes, ele entra no mercado, ele não tem a ideia do trabalho complexo que é. Quantos departamentos estão divididos, Anchieta? A Anchieta está dividido no departamento pessoal e recursos humanos, departamento financeiro, departamento contábil, departamento, o jurídico que eu diga da cobrança, né? Uhum. Da inadimplência. Eu sigo aquilo que a OAB pede, né? De não ter um advogado dentro da administradora, realmente eu não tenho. Você pode ter um advogado dentro da administradora para atender os anseios da administradora e não para atender os anseios do cliente. Isso, exatamente. Eu tenho, né? A pessoa que cuida da inadimplência, tem as gerentes de atendimento, e a característica da Anchieta é que as minhas gerentes de atendimento, elas fazem home office, assim como 85% dos meus funcionários estão em home office. E eu não conheço outro administrador em Santos ou na Baixada Santista que dá essa possibilidade. Então, elas têm Uber à vontade para andar, para visitar cliente. Então, Santos ainda tem alguns síndicos que são de terceira idade, então a gente vai até o condomínio uma vez por mês para fazer aquele relatório, fechar o condomínio, explicar. A gente aproveita essa oportunidade, leva um bolinho, leva um café. Então, Você visita alguns condomínios? hoje em dia, alguns. Hoje em dia, Menos, a tua hoje em estrutura dia faz esse menos. papel. Eu falo, hoje em cima da minha mesa é só o TI para eu resolver, né? Tirar o cara do aparelho. Prédios novos, segunda-feira a gente fez uma instalação de um prédio super bacana em Santos. Construtora, você atende? A gente atende algumas lá em Santos também. E assim, Rodrigo, o que eu mais gosto de falar, você tocou num ponto que eu até queria que a nossa conversa chegasse lá, chegasse aí. O meu maior desafio dentro da administradora é fazer com que o morador e o próprio síndico entenda o que a gente faz. E as pessoas não sabem. Então, com muita frequência, eu recebo reclamação de vazamento, de garagem de carro mal estacionado, e não sou eu que dou a solução final. Então, eu vou fazer um paralelo, e eu sou, às vezes, muito criticado em relação a isso. Eu sei que tem alguns polos no Brasil, no Rio de Janeiro é um polo bastante ativo nisso que eu vou te falar. Eu não gosto de chamar administradora. Não gosto de chamar administradora. Para mim, quem administra o prédio é o síndico, junto lá com os conselheiros. Eu presto um apoio para eles. E o apoio é um apoio contábil. Então, se a gente pegar lá uma empresa que tem um contador, basicamente o que eu faço para uma empresa é o que eu faço para o condomínio. Né? Então, as pessoas às vezes também nos indagam em assembleia. Ah, mas você não viu que o síndico gastou muito? Não, não é prerrogativa minha ver. Ver, eu vi. Agora, a fiscalização não é minha. Uhum. Então, o que eu tento dentro da Anchieta é conscientizar essas pessoas. Uma outra coisa, Rodrigo, que eu me bato muito, e agora a gente está às vésperas aí de mudanças no Código Civil. E vem muita coisa que, na verdade, a sociedade anda e a lei anda atrás. Né? Então, eles vão regulamentar algumas coisas, você, obviamente, está por dentro de tudo isso. Mas, naquele item que diz que o síndico tem que prestar contas, ele não diz como que o síndico deve prestar contas. E como o Código Civil, a lei, ela não diz como, qualquer um faz de qualquer jeito. Eu até brinco. Você é síndico. Se você colocar a cópia do extrato bancário no elevador, você está prestando contas? Talvez. Né? Ninguém vai entrar com uma ação contra você dizendo que ele não prestou contas. Não, tá prestado. Só que, obviamente, vem esses condomínios novos, condomínios clubes, condomínios com serviço, você tem que fazer fundo individual contábil para cada um. Você é trabalho de contador, Rodrigo. Se você não tem um contador lá dentro, fica muito difícil. Outra coisa que síndico não sabe, as obrigações acessórias que nós temos que entregar todos os meses. E aí eu digo que é uma sopinha, é uma sopa de letrinhas. Fala algumas delas. E-Social, EFD Reinf, DCTF Web e uma série de outros. Só o E-Social prevê multas aí
altíssima se a gente não fizer. Uhum. Então, quando a gente fala, olha, a administradora X está cobrando mais barato, vocês só fazem um boleto. Cara, é aí a parte que eu venho e fico odiando o condomínio. Entendeu? Uhum. Porque não é só isso. Uhum. Rodrigo, a administradora, ela é a empresa que cobra menos do condomínio. Se você pegar lá o percentual da arrecadação junto com o que o valor dos honorários significa é o menor. Mas, Vinícius, você vai se recordar porque isso faz parte da nossa história. A taxa de administração praticada pelo meu pai no passado era 10% da arrecadação. Exatamente. Era o valor, 10 ou 5, Exatamente. acho que eram 10%. Exatamente. Era um percentual da arrecadação. Você 10%. sabe que uma vez eu morava num condomínio e eu desconfiava um pouco de como as coisas estavam sendo feitas. Aí eu perguntei para o administrador, como que você cobra seus honorários? Eu cobro 5% em tudo que vocês gastam. Aí eu falei, ok, qual é a sua responsabilidade de fazer com que nós abaixamos o valor do condomínio? Porque quanto mais a gente gasta, mais vocês ganham. Ele não soube me responder. Uhum. Então eu falei, então eu vou propor só uma mudança. Por quê? Era assim. Uhum. E era algo significativo para a gente. Uhum. Hoje, sem nenhum tipo de preconceito, você chama um profissional, um pedreiro, ele vai ficar lá 15 minutos, meia hora, ele começa cobrando R$500. Uhum. E tem a administradora cobrando R$500. É isso aí, é isso aí. Então, por quê? Porque o mercado está nivelando por baixo, porque a concorrência está grande e a gente não está conseguindo manter esses valores. E as pessoas hoje, quando elas buscam administradora, quando buscam o jurídico, eles não estão preocupados com o serviço, eles querem o preço. Então, e não dá, tem limite. Ontem eu estava numa captação falando com um cliente, um condomínio gigantesco, e assim, tem limite. Eu te entrego, não basta ter o know-how, eu preciso da mão de obra, e a mão de obra custa. Eu já paguei para trabalhar em condomínios, mas chega uma hora que você precisa equalizar esses valores, a conta precisa fechar. Se você paga os impostos corretamente, e isso a gente tem que fazer, e você tem os funcionários registrados, você não tem a sua margem no negócio é muito pequena. O que acontece? Não existe mais uma fiscalização da figura do fiscal da Receita Federal, da Previdência Social, indo nas empresas ou indo nos condomínios. Uhum. Isso tudo é fiscalizado através dessas obrigações acessórias que a gente faz. Uhum. Aí eu vejo uma administradora cobrando isso. Você acha que ela tem uma equipe preparada para fazer essas obrigações? Então, a que tem custa mais caro, mas aos olhos do marketing, daquele que está buscando, do síndico que não se aprofunda, que não é um síndico de mercado, que nunca foi numa administradora. Quantos síndicos conhecem uma administradora? E não é porque... Eu não estou falando de conhecer só fisicamente, mas fisicamente. Quando você vai se mudar, você conhece a casa antes. Ninguém conhece a administradora. É igual a questão do seguro, né? A pessoa vai renovar o seguro, ele põe 5% a mais, 10% a mais, ele não analisa qual é a pólice. A administradora não importa, tá tudo certo. Às vezes ele entra no Reclame Aqui, não tem Reclame Aqui, tá tudo certo. Eu tô no mercado igual você há trocentos anos, assim, já vi muita administradora quebrar, já vi muita administradora levar dinheiro. Inclusive tinha um administrador de Santos, que, dentre outros, em São Paulo, inúmeros. Então, assim, o que a gente faz é algo muito sério e requer muita técnica, mas é um mercado de oportunidades. De oportunidades, não tenha dúvida. É um mercado que gera hoje algo em torno de 180 bilhões por ano, mais de 500 mil condomínios. Então, o dinheiro é um mercado muito rico, muito próspero e de muita oportunidade. E também atrai oportunistas. Mas quem persevera nesse mercado, quem chega a 30, 10, 20, 30, 40 anos no mercado, tem que ter valor. Eu não conheço uma pessoa que passa uma década fazendo o que a gente faz sem ter um comprometimento. O dinheiro é o potinho ali no fim do arco-íris. Se você entrar no mercado condominial almejando dinheiro, você vai morrer de fome. Você tem que almejar, entregar, servir, trazer um valor agregado e depois você chega lá. Mas muita gente olha só a imagem, né? Caso recente, de ontem, tá? A gente entrou numa concorrência de um prédio em Santos.
144 apartamentos, é um flat, então você tem que abrir fundo contábil para lavanderia, fundo contábil para limpeza, fundo contábil para o mercadinho, então é algo complexo. 144 unidades e 42 empregados registrados. Ou seja, é um condomínio que quando você inicia, ele vai impactar seu departamento pessoal. Sim. Você vai até ter que olhar e falar, pera um pouquinho, não tem que aumentar a minha equipe? Peguei e mandei meu preço. Pode abrir o valor só para... Posso. Mandei R$6.200. Ah, Vinícius, mas a administradora aqui cobra 3.400. Eu falei, ok, então vamos lá. Falei, ó, eu tô te vendendo o pacote de serviços, administração contábil e administração de pessoal. O meu balancete assinado por contador. E tô te vendendo a minha história de 52 anos. Tô te vendendo o meu CNPJ, que é único, que nunca foi mudado. E você pode ir no TJ. A Anchieta, em 52 anos, Rodrigo, nunca teve uma ação judicial contra, seja por prestação de contas, desvio de conduta, nada. O que eu tive lá é problema trabalhista, gente me notificando, achando que eu sou o administrador do prédio, não sou eu. E aí eles me ligaram. Falaram, Vinícius, a gente definiu aqui, a gente vai pagar no máximo 4.200. Falei, cara, eu te agradeço, mas não é para Anchieta que vocês vão pagar isso. Aí eles arrumaram uma administradora por 3.300. Aí ele me ligou ontem. Ah, queria te avisar. Eu falei, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você foi na administradora dessa pessoa? Não fui. Então, vou te dar... Cara, é uma sugestão. Liga para ele, marca uma visita. Vai tomar um café lá. Vai tomar um café e manda chamar a encarregada do departamento pessoal. Vocês têm ideia do passivo trabalhista que vocês têm? Aí, por curiosidade, eu peguei o CNPJ e fui dar uma olhada na Receita Federal, no INSS, no ISS, não tem certidão de nada. Aí eu liguei para ele de novo, falei, ó, primeira coisa que você tem que fazer para uma nova empresa é passar aqui para eles resolverem as pendências. Pô, ele não viu isso, falei, então, tô falando aqui porque você vai ter problema em relação a isso. Então, as pessoas, Rodrigo, elas não enxergam isso. Elas vão só pelo preço. E eu vou te falar, se a de 3.400 já não estava dando certo, não é a de 3.300 que vai dar certo. Lógico.